Olá pessoal, tudo bem? Sexta-feira é mais um dia de Contabiliza aí. E nesse sextou de hoje, pessoal, nós temos algumas situações que a gente vai tratar com vocês de bastante importância, principalmente para quem trabalha aí no DP. Nós estamos fazendo a nossa jornada trabalhista, onde as empresas mais erram e a gente vai trabalhar alguns aspectos, como a gente já vem fazendo aí nos últimos 3 programas. Esse é o 4º programa desta jornada trabalhista. Então, os 2 primeiros a gente falou sobre o contrato de trabalho, o 3º programa a gente falou sobre a questão do pagamento de bonificação e este 4º programa nós vamos tratar aí de adicionais e a gente vai detalhar cada um deles, tá? É importante que você fique aí ligadinho para poder pegar todas essas informações. Antes de darmos sequência nessa situação, eu queria lembrar para o pessoal do DP que no dia 3 de agosto, foi publicado no Diário Oficial do dia 4, nós temos aí a Lei 14.431. E o que tem essa lei, Beck? Lei tem todo dia, realmente lei tem todo dia, pessoal. Só que esta lei, a Lei 14.431, ela vem regulamentar os descontos dos empréstimos consignados. Então, para você que tem funcionários, para você que tem servidores que usam deste método de desconto com situação em folha, vocês devem ficar atentos e buscar aí ler esta lei 14.431 de 3 de agosto de 2022. Tá? Então ela vai falar sobre os descontos realizados após o óbito do titular, descontos quando é feito o processo de rescisão. Então a gente tem que ficar atento a essas situações, tá bom, pessoal? Uma outra situação que a gente também coloca aí é que ontem foi sancionado aí pelo presidente o piso salarial da categoria dos enfermeiros, técnicos de enfermagem e parteiras. Então, a partir de agora, existe um teto, um piso salarial que deve ser cumprido e as empresas que contratam estes profissionais vão ter que se adequar a essa nova realidade. Então, isso foi uma luta de muitos anos e que a categoria esperava ansiosa por isso, e ontem nós tivemos a sanção presidencial desta legislação. Mas temos aí a situação dos pagamentos dos adicionais na folha. O que são adicionais na folha? Bom, o primeiro adicional e mais comum que ocorre é o adicional de horas extras. Este adicional de horas extras é pago a todo e qualquer funcionário que trabalhe além do seu horário normal. E este adicional é de 50% do valor da hora normal. Mas como assim, Rodrigo? Bom, a base para quem trabalha 44 horas semanais, a gente chama de mensalista com 220 horas. Para quem trabalha 30 horas por semana, seria 180. Quem trabalha 12 por 36 também tem uma jornada de 180. Então, nós temos que olhar essa situação. E a primeira parte é você saber quanto custa o valor hora deste profissional. Então, você vai pegar o valor do salário, dividir aí pela quantidade de horas do contrato de trabalho. Por exemplo, você vai pegar lá R$ 1.200, 1.212, vamos pegar o salário básico para não ter problema, só para efeito de demonstrativo aqui. Então vamos lá, vamos pegar 1.212 dividido por 220, você tem aí 5,50 cada hora.
Como a hora noturna ela deve ser remunerada com no mínimo 50%, basta a gente multiplicar aí por 1,5. Então, 5,50 vezes 1,5, então vamos lá, 5,50 vezes 1,5, você vai ter aí R$ 8,25. E aí esse é o valor da hora extra. E aí você vai multiplicar isso pela quantidade de horas efetivamente trabalhadas no período extra. Eu destaco aqui uma situação, pessoal. O controle de ponto, ele é importantíssimo justamente para que você possa demonstrar com transparência, com clareza ao funcionário o quanto que ele está recebendo de horas extras e sobre qual montante de horas que foi calculado. Isso é imprescindível, pessoal. Nós temos que dar transparência aos processos que são realizados. Beleza? Então, esse é um dos aspectos. O outro aspecto é que você sempre vai ter que observar as convenções coletivas. Por quê? Porque as convenções coletivas elas podem regulamentar percentuais diferentes. Quando a gente fala que a hora é, no mínimo, com 50% de adicional, nós estamos falando dos dias normais de trabalho. Vale destacar que se for trabalho em domingos e feriados, este adicional sobe para 100%, ou seja, é o dia dobrado, ou o valor da hora dobrado. Então, se nós temos 5,50, ele vai receber R$ 11,00 por hora de trabalho naqueles dias de domingos e feriados, se ele estiver cumprindo jornada extra. Perfeito? Extra. Deixo bem clara essa situação. E, reafirmando novamente, a questão de vocês sempre visualizarem as convenções que tratam a respeito do percentual das horas extras. Tem vários sindicatos, e sindicatos que concedem adicional de 75%, adicional de 65%, dependendo da jornada, eles tratam de formas diferentes. Por exemplo, as 2 primeiras horas com 50%, da segunda hora em diante é 65%, e ali ainda tem, se for a partir das 22, o adicional noturno. Então, nós temos que estar muito atento a essas questões, pessoal. Eu sempre comento, e eu gosto desse comentário, no sentido de que tem muitos empresários que pagam no Olerite de forma reiterada, reincidente, as horas extras mensal. Põe lá, salário mais um pouquinho de hora extra. Não faça isso. Não faça isso. Você está cometendo um erro e este erro vai lhe custar caro. Não faça isso, pessoal. Eu só vou pagar horas extras se efetivamente forem feitas horas extras. Se não tem horas extras, não se pode pagar. Mas eu já estou pagando porque eu estou me antecipando. Gente, vocês estão mostrando que ele faz hora extra e que você não tem o controle efetivo sobre isso. Você está assumindo um erro. E aí é onde vocês erram feio. Não cometam esse erro. Vamos tentar o máximo possível trabalhar de forma correta. Perfeito? Um segundo aspecto é que também nós temos aí o adicional noturno. E esse gera uma confusão que vocês não têm ideia. Essa situação, pessoal, do adicional noturno, ela é complexa por 2 aspectos. Quais são esses aspectos, Becker? Primeiro, a hora noturna ela tem um tempo reduzido considerado pela legislação. Nós sabemos que uma hora normal para nós tem 60 minutos e a hora noturna tem somente
52 minutos e 30 segundos, ou seja, 52,5. Perfeito? Isso para efeito de legislação, a hora não diminui. Né? O que acontece é que o seu funcionário trabalha a mesma quantidade de horas, mas ele recebe um adicional um pouquinho maior por conta dessa diferença do tempo condicionado na legislação. E como é que eu vou fazer isso? Eu não consigo fazer nem o cálculo normal. Você quer que eu vá fazer cálculo reduzido? Gente, é a coisa mais simples que tem, não se preocupe. O que a gente vai fazer é simplesmente dividir. Dividir. Expressão matemática. Simples. E como é que a gente faz? Você vai pegar lá na sua calculadora e vai colocar 60 e vai dividir isso por 52,5. Só que esse meio na calculadora é 5. Perfeito? Então você vai pegar lá e vai dividir 60 por 52,5. E aí você vai achar ou vai encontrar um índice de 1,1428571. Nossa, uma dízima, né? 1,14288571. Ou 1,1429 para poder arredondar a conta e ficar mais fácil. E aí, digamos que o seu funcionário tenha trabalhado das 10 da noite às 5 horas do dia seguinte. Então, vamos contar quantas horas ele trabalhou? Das 10 da noite. Então, 11, meia-noite, 1, 2, 3, 4, 5. Ele trabalhou 7 horas normais de relógio. 7 horas vezes 1,1429, eu vou ter aí o correspondente a 8 horas de trabalho. Beleza? Então, vou ter que pagar um adicional noturno de 8 horas. Entenda, não é hora extra, é adicional noturno. E o adicional noturno, ele tem uma situação que não é igual a hora extra, ele é só o adicional. Então, você vai pegar lá a mesma conta que a gente fez antes, 5,50, vezes 20%. 20%. Então, 5,50 vezes 20%. Você tem aí R$ 1,10 multiplicado. 1,10 vezes 8 horas, ele vai receber R$ 8,80. Quantos dias de trabalho ele seguir nessa sequência? Vamos colocar aí que ele tenha trabalhado 20 dias. Então, 20 vezes 8 vai dar 160. 160 vezes 1,1, ele vai receber R$ 176 de adicional noturno. Beleza? Então, entenda, uma coisa é hora extra, outra coisa é adicional noturno. E essas regras nós temos que ficar muito atento, principalmente na hora de parametrizar os nossos sistemas. O que a gente recebe de solicitação para verificação de cálculo de adicional noturno, nossa, não está escrito no gibi como é o ditado popular. Tem muita gente que pede para que a gente faça conferência. Às vezes a gente consegue fazer algumas conferências e consegue orientar, mas é bom que vocês façam isso de forma ampla e restrita nas folhas que vocês calculam. Beleza, pessoal? Então, hora extra é a hora mais o adicional. Adicional noturno é só adicional. Tranquilo? E aí nós temos também mais 2 adicionais. E esses 2 adicionais têm causado um estresse ao pessoal do DP. O pessoal do DP não vive no mundo de Alice como a gente brinca. O pessoal do DP vive num mundo estressado. Né? The Walking Dead é um mundo onde você luta todo dia. Por que isso, Becker? Olha só, pessoal. Ainda essa semana eu recebi aí uma solicitação para... A pergunta era assim: qual é o adicional, o percentual de insalubridade que eu pago para tal função? E aí? 20, 10, 20, 40? Qual que eu falo agora?
Não falo nenhum. Nem posso. Mas por que você não pode falar? Pessoal, a situação para poder identificar o grau de insalubridade, que são 3 graus: mínimo, médio e máximo. 10%, 20%, 40% de incidência de insalubridade sob o salário mínimo ou da categoria. Perfeito? Não é sobre o salário efetivo. Vamos por partes. Insalubridade é pago adicional sobre o salário base da categoria ou o salário mínimo. Então, por isso que vocês precisam estar olhando, perfeito? As convenções, porque lá dentro tem essas regulamentações. Então, fiquem atentos a isso. Se é pago sobre o mínimo ou sobre o piso da categoria. Tá, mas a questão do pagamento, ela é mais ampla. Por quê? Veja só. Quem que vai definir esse percentual? Você, que trabalha no DP, e nem sabe como é que é a condição de trabalho dessa pessoa? O dono da empresa que chegou para você e falou assim, não, eu quero que você pague o grau médio aí. Ou não, eu quero que você pague o mínimo possível. Nem ele vai poder fazer isso. Eu adoro essas coisas. Nem ele pode fazer isso. Então, quem que pode, Rodrigo? O engenheiro de segurança do trabalho ou o técnico de segurança do trabalho que vai fazer a medição disso daí e vai definir. Ah, mas então você quer dizer para mim que eu vou ter que fazer o PCMSO, vou ter que fazer o PGR, eu vou ter que fazer o LTCAT? Meu amigo, as empresas que trabalham ou sabem que estão em condição de periculosidade ou insalubridade, elas são obrigadas a fazer isso daí. Aliás, todas as empresas, elas são obrigadas a fazer. Se não tiverem, ela tem que fazer a declaração de que não existe incidência de esses níveis, né, a autodeclaração de não incidência desses índices ou desses itens de insalubridade e periculosidade. Então, tome muito cuidado com isso. Não é você, profissional que está lá no DP, que vai definir quanto que vai pagar de insalubridade, se é mínimo, médio, máximo. Não é você. Não é o dono da empresa. É um profissional habilitado para isso. E que tem que ter aí os laudos para poder ter a confirmação disso. Ah, mas eu vou ter que pagar. Meu amigo, você tem os ônus e o bônus por ser empresário. E nesse momento você tem que saber que isso é para a sua segurança. Como assim para a minha segurança eu estou pagando meu funcionário? Justamente. Porque se você estiver pagando errado, o problema é seu. Ah, eu não sabia disso. Não fala isso não. A legislação, ela é de conhecimento público. Vou repetir, público. Você não pode usar, alegando que você é leigo sobre o assunto, porque ela é pública. Então, você, quando se atém a uma situação, você deve buscar a interpretação do que está inerente àquela situação. É isso que diz a lei. E é onde os empresários erram e erram feio. Então, cuidado. E a periculosidade? Da mesma forma. Só que a periculosidade, ela é paga para aquelas profissões, né? Para aquelas... melhor dizendo, para aquelas funções que trabalham com explosivos, inflamáveis, munições, eletricidade, seja alta ou baixa tensão, eles recebem essa periculosidade.
A periculosidade ela é paga, sim, com 30% sobre o salário efetivo. Aí não é piso da categoria, aí é o efetivo. Então, por isso, vale a situação de vocês buscarem amparo profissional para definição desta condição de pagamento. Cuidado, pessoal. Eu brinco, eu gosto de falar, mas não deixa isso. Não joga no barrigômetro. Isso vai custar caro para você. Isso vai te levar aí a ter problemas seríssimos lá na frente. Sem contar que essas funções que recebem periculosidade, insalubridade, normalmente tem redução no tempo para efeito de contagem de aposentadoria. Então, se não for feito de forma correta, esse funcionário não vai conseguir ter aí a redução, esse benefício de redução. Então, fiquem atentos, vamos tomar cuidado, vamos buscar ser mais assertivos nas condições de pagar o que é de direito, cobrar o que é de dever. E aí você fala assim, você está falando aí tudo, é só pro lado do funcionário, é só pro lado do funcionário. Eu sei disso. Eu não cheguei na parte ainda onde os funcionários eram, mas eu vou chegar, não se preocupe. Eu também vou tratar aqui. E é erro da empresa para deixar com que ele faça e cometa esses erros. Mas eu vou tratar aqui também, não se preocupe. Como eu falei, a gente tem os ônus e tem os bônus. Então, o ônus agora está sendo apresentado, depois a gente vai apresentar os bônus também. É uma via de mão dupla. Então, cuidado, tá? Muita atenção. Cuidado com o pagamento de horas extras de forma demasiada. Cuidado com o pagamento de adicional de insalubridade ou periculosidade de forma errônea, pelo barrigômetro, pelo chutômetro, pelo empurrômetro, que a maioria do pessoal usa e acha normal. Não é normal, mas é comum, né? Como já tem aquele ditado que eu venho colocando aqui. Beleza, pessoal? E também vou fazer um alerta agora sobre uma situação que me foi colocada aqui agora mesmo e que eu vou ter o maior prazer de falar sobre ela. Olha só, pessoal, foi me trazida aqui, e eu agradeço a pessoa que me trouxe esta situação, que eu ia tratar isso mais para frente, mas devido já ter me apresentado, né, ter me colocado aí essa situação, eu vou tratar aqui hoje, aproveitar o espaço que a gente tem para poder fazer isso, tá? Então, eu vou dar uma pausa aqui no nosso vídeo, só para mim poder pegar o tema e já retomo. Vapt e Vupt. Bom, tem uma pausa aqui e vamos buscar então o entendimento. O que foi pedido para mim poder esclarecer? Foi me solicitado e me questionado se a empresa pode fazer revistas nos seus funcionários. Caramba! E aí? Posso ou não posso revistar os meus funcionários? Caramba, hein? Que coisa! Isso é um assunto polêmico. Eu vou colocar a questão dos entendimentos, tá? Porque isso não é pacificado. Então, eu vou colocar os entendimentos que são tratados acerca deste tema, beleza? Bom, nós temos 3 correntes de pensamento. A primeira é de que o empresário não pode fazer isso. Por quê? Porque ele tem o poder diretivo, ou seja, o poder de direção da empresa. Somente a polícia
é que pode fazer revistas. Vamos deixar isso bem claro, tá? Essa é a primeira corrente de pensamento. A segunda corrente de pensamento, ela já fala que pode ser feito revista, né? Inclusive eu tenho aqui, ó, um segundo grupo. O empresário, né, o empresariado detém o poder diretivo por assumir os riscos do negócio e por isso pode interpretar ou interpelar, melhor dizendo, os seus empregados em forma de revista. Então essa é uma outra corrente, beleza? E finalmente a terceira vai depender basicamente da atividade comercial ou industrial a qual aquela empresa está inserida, né, ou está relacionada. Então, essas são as três linhas de pensamento que nós temos aí a respeito dessa situação de revista. Bom, então, mas você não falou se pode ou se não pode. Bom, realmente, eu falei que existem três correntes aí. Agora vamos ver o que mais a gente consegue extrair dessa situação. A primeira coisa que a gente tem que se ater é o motivo dessa revista. Essa é a pergunta que tem que ser feita. Qual o motivo da revista? Aí você fala assim, eu preciso ver se o pessoal não está levando nada da minha empresa. Bom, eu vou colocar aqui a situação que detalhei antes, das três visões, né, das três visões que nós temos aí, perfeito? A primeira, de que não pode, a segunda, de que pode, a terceira, que depende. Então vamos por partes lá, cada uma delas. Então olha só, posso. Se você julga que pode, como eu estou falando, que é uma corrente de pensamento que julga, então você faça a revista. A segunda é que não pode, por quê? Porque, em tese, se você tem desconfiança de algo, você deve abrir boletim de ocorrência e solicitar a presença da polícia para que faça essa revista. Essa seria, no meu ponto de vista, a melhor forma. Porque você está tirando da sua condição de acusador e trazendo para dentro da sua empresa uma situação que pode ser melhorada. Então, a presença do poder policial, ela vai fazer a revista em todos, sem este ou aquele, é bom que isso fique claro, para não ter aí a questão, inclusive, de cometer um ato somente com uma pessoa e as demais, aí você já está passando a parte de acusação efetiva a um dos seus colaboradores. Então, a pergunta que você tem que fazer é sempre qual o motivo para poder fazer essa revista. Beleza? Isso é imprescindível, pessoal. Imprescindível. E por que eu estou falando isso? Pessoal, quando a gente faz essa pergunta, o empresário fala assim, porque eu estou protegendo o patrimônio da empresa. Entendi. Então vamos lá. Patrimônio da empresa, você vai proteger com câmeras, vigilância. Não é com revista. Esse é o meu ponto de vista, tá? Então, eu sou da corrente de que você não pode fazer revista nos seus funcionários, exceto quando você tem um forte indício e, nesse momento, você deve chamar o poder policial para poder se manifestar a respeito disso. Tá? Mas você, por vontade própria, não pode. Então, tem que tomar cuidado com isso daí. Tá? Mas eu estou protegendo o patrimônio. Protegendo o seu patrimônio, você faz através de circuitos de segurança que são colocados e que podem ser colocados em qualquer empresa, seja ela o tamanho que for, e hoje com a tecnologia que nós temos é fantástico essa situação. Perfeito?
Além disso, a empresa ela não tem poder policial, então ela não pode fazer isso. Então entendam, é polêmico isso, né? Mas entendam, uma questão é você ter poder diretivo, poder de decisão, e outra coisa é você ter poder policial. A empresa tem poder diretivo, de decisão, de gestão, mas ela não tem poder policial e, portanto, não poderia estar realizando, seja ela revista eletrônica, seja ela manual. Tem que tomar muito cuidado com isso, beleza? Então, essa é a segunda visão. A primeira é que não pode, que pode, que eu sou o dono da empresa, eu faço o que eu quero, e você vai lá e faz a revista no seu funcionário ou nos pertences dele. A segunda é que eu estou falando, que eu concordo mais, que não pode, ponto, porque eu não sou poder policial e, portanto, não tenho que fazer. Ah, mas eu estou protegendo meu patrimônio. Como falei, existem sistemas de segurança para poder fazer esse trabalho para você. E o terceiro é que depende. Sabe quando você faz a pergunta, a pessoa responde assim? Então, nós temos que avaliar. Nesta condição de depende do então, a gente vai fazer uma alusão um pouco mais ampla. Imagine que você trabalha numa mineradora. Eu estou falando de funcionários de mineradoras mesmo, que lá tem explosivos, que lá tem a exploração de diamantes, de ouro, né, de outras pedras preciosas ou semi-preciosas. E aí, o entendimento é que, neste caso, você realmente poderia estar fazendo uma revista, mas não somente por conta dos minérios ali extraídos, mas por conta de haver possibilidade de deslocamento de explosivos para fora, né, para uso indevido. Assim como num hospital, né, numa farmácia, drogaria, a saída de produtos que são restritos com receituário médico, produtos controlados, perfeito? Então, eu usei esses dois exemplos aí que ficam mais claros para que vocês possam pensar a respeito disso. Mas, como eu disse, vamos por partes. A primeira corrente não pode e ponto final, porque você não tem poder. A primeira corrente é que você pode, porque você tem o poder de direção, então você faz o que você quiser, beleza? A segunda corrente é de que não pode. Por quê? Porque você tem o poder diretivo, mas não tem o poder policial. Então você não poderia usar desse artifício. Ah, mas eu estou protegendo meu patrimônio. O seu patrimônio, eu já falei como é que você protege ele. E a terceira corrente é que depende da atividade desenvolvida para que você possa estar colocando isso. Qual é a sua orientação, Rodrigo? A minha orientação é que você procure o sindicato e tente normatizar isso dentro da sua convenção coletiva. Ah, mas a convenção ela é ampla e eu não consigo fazer isso porque tem um monte de empresas. Você pode chamar o sindicato para conversar a respeito da sua empresa e tentar tratar desse aspecto efetivamente. Mas nada vai substituir o poder policial para esses efeitos aí. Quando você tem situações de furto, roubo, você deve buscar o poder policial. Cabe uma investigação dentro da sua empresa? Cabe. Posso afastar administrativamente? Pode. Só que você tem os ônus e o bônus, lembre-se disso. Perfeito? Se ficou dúvidas, deixa mensagem que eu respondo para vocês. Tá bom, pessoal? Essa semana a gente fica por aqui e na semana que vem a gente volta quase encerrando aí a jornada trabalhista. Beleza? Pessoal, um ótimo final de semana. Fiquem com Deus e até semana que vem. Abraço.